Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou Roberto Serra e estamos novamente aqui no SerraCast para falar sobre assuntos de interesse da sociedade, do mundo jurídico, e estamos contando com a presença muito especial neste dia maravilhoso, que é a doutora Isabela Nogueira Paranaguá de Carvalho Drummond. Doutora Isabela, seja muito bem-vinda, muito obrigado pela sua presença aqui nesse dia maravilhoso. Muito obrigada, Roberto Serra. É um prazer imenso estar aqui nesse formato interessante de comunicação que é o SerraCast. Já te desejo todo o sucesso do mundo nesse projeto. Obrigado, minha amiga. É claro que é muito importante nós apresentarmos, né, as pessoas que nos honram com a presença nesse estúdio maravilhoso, que inclusive, aliás, é o Estúdio A, dos meus irmãos Davi, Igor e do meu querido pai Roberto Gondim, que nos recebe tão bem aqui sempre. E a doutora Isabela, nós podemos chamá-la, eu posso chamá-la de Isabela Paranaguá. Pode me chamar de Isabela Paranaguá. A doutora, eu falo isso porque a Isabela, ela é conhecida, pelo menos lá no Conselho Federal, né, nas aulas, nos cursos, como Sim. Isabela Paranaguá. Embora tenha um sobrenome aí, um nome muito bonito. Então vamos... e aqui não tem formalidade, viu? Não, aqui podemos chamar todo mundo de você, essa formalidade... Já combinamos até que das próximas vai ter uma cervejinha aqui. Vai ter uma cervejinha, né? Se o programa ele vai passar durante toda a semana, durante todos os dias. Sim. Então quem resolver nos assistir numa sexta-feira já pode sextar com a gente. É isso aí. E vamos então a falar um pouco, né, do que a trouxe aqui, o de que a traz aqui em Goiânia. A Isabela, ela é uma advogada, conselheira federal pela OAB do Piauí, mestre em Ciência Política pela Universidade Federal do Piauí, doutora em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, pós-doutora em Direito pela Universidade de Birmingham, no Reino Unido, né? Isso, no Reino Unido. Mais especificamente... Fica a 40 minutos de Londres. 40 minutos de Londres e coautora do livro Regimes de Separação de Bens. Não sei se vocês conseguem visualizar aqui o livro da Isabela. Ela foi coautora, escreveu um dos capítulos aqui, um dos tópicos muito importante. É de uma coleção, né, Direito de Família, conforme a interpretação do STJ. Da Editora Foco. Da Editora Foco. O lançamento desse livro ocorreu no Conselho Federal, recentemente, no Conselho Federal da OAB. Foi muito sucesso, até adquiri uma obra com o devido autógrafo, como vocês podem ver aqui, muito carinhoso, o autógrafo da Isabela. Então vamos lá, Isabela, vamos começar esse nosso bate-papo. Nós falaremos sobre o livro. Mas antes de falar sobre o livro, eu gostaria que você falasse um pouco de você, né? Quem é a Isabela? Fizesse uma apresentação, não obstante eu fiz um breve currículo assim, acadêmico, digamos assim, a seu respeito. Sim. Mas se você puder falar um pouco de si, nós agradecemos. Vamos lá. Olha que interessante falar de si, não é, Serra? Nós que temos um trabalho que é social, às vezes a gente até esquece no dia a dia de pensar um pouco mais na gente. Quando você leu o meu currículo, eu lembrei de cada pedacinho da minha vida, porque o mestrado foi na Federal do Piauí, um tempo em que eu continuava morando em Teresina. O doutorado foi em São Paulo, onde eu morei por 6 anos devido ao doutorado e decidi continuar morando lá. Construí minha família lá, casei com um paulista e hoje tenho um filho, voltei para o Piauí, mas antes disso morei no Reino Unido por conta do pós-doutorado, morei quase 1 ano. Então, isso daí é um pedaço de mim em cada lugar que eu vou. Hoje eu estou aqui nesse estúdio maravilhoso em Goiás, uma terra que eu também estou construindo relações através não só da UAB, mas como também da parte acadêmica. E a Isabela, acho que posso dizer que eu sou uma pessoa extrovertida, gosto de gente, por isso deve ser que amo a docência, gosto muito de me comunicar e fazer novas amizades e hobbies, se for para falar, o meu maior de todos é viajar. Amo viajar,
Por mim, passaria uma vida inteira viajando, não posso, porque a gente tem que trabalhar também, mas esse é o meu estilo de vida. Eu gosto muito de viajar, de fazer amizades, de construir histórias com as pessoas. Ah, que bom. Nós vamos conhecê-la melhor, né? Os nossos telespectadores irão conhecê-la melhor. Até é importante dizer o seguinte, esse podcast, ele tem alguns objetivos específicos. É claro, levar informações, né, para as pessoas que nos assistem, informações de qualidade e também levar ao conhecimento das pessoas que existem outras pessoas com um currículo, com uma história de vida que poderão nos servir de exemplo. Né? É muito importante a gente ter alguma referência. Às vezes muita gente acha que não vai conseguir atingir um determinado objetivo e de repente assiste um podcast como esse. Sim. E fala assim, não, poxa, sabe de uma coisa? Peraí, eu sou mulher e até acho que não sou reconhecida. Mas a doutora Isabela, peraí, a doutora Isabela fez um curso de Direito, depois ela fez um mestrado, ela foi para São Paulo fazer um doutorado e, por fim, fez um pós-doutorado no Reino Unido, fora do país. Então, para essas pessoas, Isabela, que procuram até inspiração para seguir a sua carreira pessoal e profissional, como é que você construiu, digamos assim, a sua trajetória acadêmica, né? O que te levou a fazer o curso de Direito? Por que você decidiu fazer um curso de mestrado, doutorado? Por que você avançou para um pós-doutorado? E o que significa isso? Não só na sua vida profissional, como também na sua vida pessoal. E o que significou, claro. Certo. Serra, isso acredito que eu preciso passar por uma história da minha família. Tudo que a minha família construiu foi com base nos estudos. Então, eu sempre cresci num lar com muitos livros, com muito estímulo aos estudos. E eu só aprendi a trabalhar e a conquistar as coisas dessa maneira, de verdade. Então, a minha mãe, ela é advogada há mais de 35 anos. E eu fiz até um pouco durante a graduação de Direito, de tudo para não gostar da área dela. Eu estagiei na Justiça Federal do Piauí, na Procuradoria-Geral do Estado, mas em algum momento eu fui estagiar no escritório dela, quando realmente eu vi que eu também era apaixonada pela área do direito de família e sucessões e que eu queria ser advogada. Mas eu lembro que desde 7 anos de idade, ou até um pouco antes, quando ela não tinha com quem me deixar, ela me levava para o fórum e eu participava até de algumas audiências com ela. Os juízes deixavam. A vida era muito diferente naquela época, não tinha essa mobilidade social, essa coisa acelerada, e eu gostava. E ali, claro que eu era uma menina, era uma criança, mas eu perguntava para ela o porquê que a mesa era daquele jeito, curiosa. E aí eu entendia que ela estava defendendo um lado, exatamente porque a mesa ela nos torna adversários nítidos da maneira como está a mesa da audiência. E eu gosto mesmo é do que a mamãe faz, eu dizia para mim. Mas fui crescendo, até tentei enveredar aí por a vestibular de diplomacia do Instituto Rio Branco. Eu almejava também. E eu fiz um vestibular da UNB, na época era programa seriado, fiz os 2, mas não fui para o terceiro, porque já tinha decidido mesmo que eu queria o curso de Direito. Fiquei em Teresina, no Piauí, fazendo esse curso de Direito, e realmente é o que eu amo. Mas, quando eu passei no curso de Direito, eu ainda tinha uma certa dúvida se eu ia fazer o Instituto Rio Branco ou não. Por isso, eu passei para Direito e História na Federal do Piauí. E em algum momento, eu cursei os 2 cursos ao mesmo tempo. Mas realmente deu um semestre de Direito e de História. Eu parei o curso de História, que é lindo o curso de História, mas realmente escolhi o Direito, sou realizada. Claro que tem os altos e baixos, todo mundo vive dificuldades no mundo do direito, da advocacia, mas eu amo o que eu faço, não seria outra coisa a não ser advogada e professora de Direito. E os cursos de pós-graduação, o que te levou a realmente... Por que um mestrado? Por que é importante um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado? Como é que você poderia... O que você poderia dizer sobre isso? Sim, durante a graduação, quando alguns professores se apresentavam,
eles se apresentavam também através do currículo deles, assim como você fez no início do podcast. E aí, quando eu escutava, principalmente professoras mulheres, tem um mestrado em tal lugar de São Paulo e referenciando universidades de grande nome e de grande nota no MEC, eu dizia para mim que eu queria aquilo. Eu quero chegar lá. Eu gostaria de experimentar isso e de poder chegar nesse nível, né? Como estudante de direito, eu almejava aquilo, eu sonhava com aquilo, porque não deixa de ser um sonho. E aí, quando eu passei na UAB, eu também fiz o concurso de mestrado da Federal do Piauí. Mas eu confesso que eu nem imaginava todas as portas que aquilo ia me abrir. Foi no mestrado de Ciência Política, que eu descobri que eu também gostava da docência, porque tinham muitos seminários e eu tinha que apresentar esses seminários. Eram muito mais difíceis do que os da graduação, a exigência dos professores muito exigentes da Federal do Piauí. E era em Ciência Política, que é uma disciplina afim com o direito, mas não é direito. Não tinha mestrado em Direito no Piauí nessa época. Hoje tem. Então, eu só poderia escolher ou Políticas Públicas ou Ciência Política, e eu escolhi o de Ciência Política quando me veio a surpresa de que eu tinha passado em segundo lugar geral e recebi a Bolsa CAPES do programa. Não sabia nem o que era isso. O coordenador do programa disse, olha, você passou em segundo lugar geral, você vai receber a bolsa. E eu pedi para ele me explicar tudo aquilo, e foi quando um mundo se abriu para mim, até de pesquisa científica, de entender o que são esses programas de bolsa. E eu fui estudando mais isso daí, fui me desenvolvendo nessa área paralelamente, então eu advogava e também fazia, em algum momento eu fazia os dois, quando não podia, porque tinham algumas exigências dessas bolsas que não poderia trabalhar, tinha que trabalhar em tempo integral para a bolsa, ou em algum momento era parcial, dependendo da bolsa, porque eu fui bolsista em todos os programas. E assim, quando eu fui para São Paulo e passei no doutorado... Aí a ideia do doutorado surgiu ainda também no mestrado? A ideia do doutorado surgiu ainda no mestrado. Foi o primeiro edital do doutorado da PUC São Paulo que podia fazer o concurso só com a ata do mestrado. Então, eu tinha a ata, mas eu ia defender. Depois eu poderia entregar. Então, foi o primeiro edital na época e eu passei ainda fazendo mestrado. Eu passei no doutorado. E eu fui a única nordestina do programa de 14 alunos do doutorado da PUC São Paulo. E consegui a bolsa, né? Também, muito concorrido. Filosofia do Direito foi a minha área, lá na PUC São Paulo. E foi uma outra experiência na minha vida, porque eu fui viver na selva de pedra, como chamam São Paulo, num mundo novo para mim. Porque, enfim, Teresina é uma capital com cara de interior. Você nasceu em Teresina? Eu nasci em Teresina, sou piauiense. Então, veja, você fez o curso de mestrado todo em Teresina, aí num determinado ponto surgiu a ideia, a oportunidade da PUC de São Paulo. E aí, quando você você foi morar em São Paulo? Por conta desse doutorado? Quando o edital abriu da PUC São Paulo, Roberto, eu pedi para minha mãe para me mandar para São Paulo para eu ficar intocada no apartamento de uma amiga minha estudando. E naquela época não tinha esse acesso todo de iPad, de livro online. Então, eu peguei o edital, eu aluguei alguns livros na Federal do Piauí e já levei esses livros para São Paulo. Comprei outros lá que estavam no edital e fiquei 1 mês e meio só estudando todo dia para esse doutorado. E muito interessante porque tem pessoas nos assistindo e, como você falou, se inspirando em histórias. Eu recebi 2 nãos de 2 colegas ali próximas e isso me marcou muito, porque uma delas disse assim: é melhor tu fazer a prova de línguas porque tu vai passar só na próxima, já que tu não tem nenhuma intimidade com nenhum professor da PUC São Paulo. Então, faz logo a prova de línguas para você se segurar. Ali foi o primeiro não, porque não deixa de ser a pessoa te dizendo tu não vai conseguir agora. Te desestimulando. Me desestimulando, de certa maneira. Aí que eu fiquei doida, como diz no Piauí. Aí que eu fiquei doida mesmo. Porque dizer um não para mim me estimula ao desafio.
E eu sou movida a desafios. E a outra me disse praticamente a mesma coisa. Eram pessoas que já moravam em São Paulo e disse Já para tinha um mim... curso? Já tinham, ou já estavam no doutorado, ou estavam terminando. E, Isabela, não tem nem condição. Você tem que ir primeiro fazer o Fazer aquelas mestrado, aulas conhecer como ouvinte. E eu passei na única vaga que o Já me orientador disseram tinha. muito isso também. Pois é. E aquele não foi um dos fatores que também me estimulou a estudar mais e mais para esse programa. E eu passei na única vaga que tinha para esse orientador, porque tinha que já escolher na hora ali das etapas. Passei nas provas de línguas, francês e inglês. E quando da entrevista, fiz a entrevista com o Chalita, inesquecível, Chalita, grande professor da PUC São Paulo, e o meu orientador, Cláudio De Sico, realmente ele só tinha uma vaga, e era a minha vaga. Então, era para mim e era para eu fazer esse doutorado, que foi um divisor de águas na minha vida, porque eu fiz metade em Teologia do Direito, PUC, Universidade Católica, e ele, meu orientador de doutorado, ele é o maior teólogo do direito em vida, Cláudio De Sico, ele é sobrinho de Miguel Reale, inclusive, e ele deixou eu fazer a outra metade da minha tese em Direito de Família, que é a minha área. Então, a minha tese é por um diálogo entre a liberdade religiosa e o direito das famílias. Essa é a minha tese de doutorado. Bacana. Você não transformou essa tese em livro? Eu acabei que, como eu fui para alguns congressos fora do Brasil, eu transformei os 4 capítulos em artigo para cada congresso desses. Então, eu fui para um congresso em Amsterdã com tudo pago. Eu fui aprovada num concurso interno dessa universidade de Amsterdã, de um programa do ISFL, que é um instituto de Family Law internacional. E eu fui com tudo pago para esse congresso para fazer um seminário sobre o meu tema. Eu fiquei, acredito que, os 5 dias do congresso lá em Amsterdã. E foi resultado do meu doutorado. Então, veja o caminho que a pesquisa científica pode te levar. Eu era só um CPF em São Paulo e fui desenvolvendo essa vida. Você era um RG em Eu era um Piauí, RG no Piauí. Aí depois você foi ser um CPF em São Paulo. Verdade. E agora, essa profissional espetacular. Muito obrigada, meu amigo. Mas falar de si é sempre muito... Mas não acabou, não. Você pensa que acabou nesse sofrimento, nessa agrura toda pro doutorado? E esse pós-doutorado aí no Reino Unido, como é que foi essa história? Pois é. Mas peraí, mas antes... Eu falei do livro. Você disse que transformou os capítulos do livro em seminários. Em algumas publicações de revistas. Mas isso não impede lançar um livro, né? Não impede. Dá para fazer uma adaptação. Uma adaptação. E, inclusive, ontem eu estava na Conferência Estadual da Advocacia Sergipana e em algum momento da minha palestra eu falei da minha tese, porque pediram para eu falar sobre o novo direito de família e seus impactos. E a minha tese, ela deságua em praticamente tudo que eu exerço hoje. Tanto na minha advocacia, quanto na minha vida pessoal, me deixou mais curiosa para conhecer as religiões, a diversidade, que é o que eu defendo, a pluralidade das famílias brasileiras. E aquilo que eu tinha que estudar, porque advindo do doutorado de Filosofia do Direito, Serra, me deixou curiosa para entender, então, essas versões do Estado laico. Então, depois da minha tese, eu escolhi conhecer algumas religiões, entender através das pessoas que acreditam em cada uma delas. E é por isso que, quando eu me apresentei, eu disse que eu gosto muito de pessoas, de entender as histórias e a base. E a família, ela é a base da sociedade. Para mim, isso é o que me atrai. Eu gostaria muito de fazer um SerraCast aqui especial para falar sobre essa sua tese, né, de doutorado, que eu acho o assunto, assim, extremamente relevante para a sociedade, para a comunidade jurídica, nacional e internacional. Sim. Tanto que você se utilizou dessa sua tese para desbravar o mundo, né? Sim. Com eventos. Um grande presente na minha vida. E o pós-doutorado? O pós-doutorado, eu tinha um projeto de, finalizando o doutorado, voltar para o Piauí. Não voltei, fiquei morando ainda em São Paulo,
tinha uma advocacia em São Paulo. Na época não tinha novamente essa mobilidade social que nós temos hoje, então na minha cabeça eu ia ficar em São Paulo por muito tempo, só visitando ou dando aulas que eu dava no Piauí. Aquela história do nunca diga nunca. E eu sempre dizia, menina, ainda dizendo, quando minha mãe perguntava, não vai voltar não? O escritório tá aqui. E eu, não, aqui tá bom. Jovem em São Paulo, solteira, era bom. Mas quando eu casei, eu disse pro meu marido, olha, tem vida melhor e tu não conhece. Lá não tem trânsito, a comida é maravilhosa. É mesmo? Né? É tudo perto. E aí, num projeto de vida mesmo, de casal, eu conversando com meu marido, eu disse, Bruno, vamos desenvolver mais essa ideia da gente construir nossa família mesmo no Piauí. Eu já tinha alguns anos de casada. E ele, tudo bem, deixa eu só ajeitar aqui a minha parte também, do trabalho dele. A gente pode deixar esse projeto e nos organizamos em tempo. Mas no meio do caminho, eu, que sou desbravadora, eu entrei em 2 programas de pós-doutorado, silenciosamente, não contei nem para ele. Nossa Senhora. E ele sempre me via estudando de madrugada, achava que era mais uma loucura da Isabela. Algum congresso, alguma coisa assim, e eram essas 2 seleções de pós-doutorado. Online mesmo, viu, gente? Procurei nos sites, procurei vários sites de várias universidades, mas as que eu gostaria de estudar. E procurei as melhores do mundo. Universidade de Salamanca foi uma das que eu passei, recebi o e-mail com a confirmação e logo em seguida eu recebi a confirmação da Universidade de Birmingham. Inglês, para mim, eu tenho mais facilidade de falar inglês do que espanhol, pela língua, pelo ranking da Universidade de Birmingham, que é considerada uma das 100 melhores do mundo. Escolhi ela e, além disso, eu passei... Dentro desse programa, eu passei na bolsa do programa. Então, eu não paguei, porque lá na Europa, a gente tem que pagar os programas mestrado e doutorado, até o cidadão europeu, britânico, eles pagam, só que eles têm um desconto. E eu, como brasileira, aí que eu ia pagar caro mesmo. Então, eu passei na bolsa do programa, na bolsa para estrangeiros. Então, eu fui uma das brasileiras que passou. Geralmente, nessa universidade, passam as pessoas que são da área de saúde ou da área de tecnologia, engenharia, mas eu passei como humanas e entrei nesse programa de pós-doutorado em direitos humanos lá. Fui Research Fellow, eu fazia missões diplomáticas na universidade e fui contratada como staff da universidade. E o meu contrato poderia ser renovado, mas no meio do caminho eu engravidei e decidi antecipar o projeto Piauí. Eu voltei para o Piauí em 2020, que foi exatamente o ano da pandemia, sem saber que ia existir a pandemia. E desde então eu estou no Piauí. Te conheci no Conselho Federal melhor ainda, porque já conhecia o trabalho que o Serra faz para a advocacia, o trabalho dele como advogado e também o trabalho que ele presta, essa missão que ele entrega para a OAB, porque, gente, é voluntário. A gente sempre costuma dizer isso e frisar, não é, Serra? É voluntário. E anos de dedicação, já conhecia o nome dele e tudo que ele tem feito para a advocacia de Goiás e para a advocacia do Brasil agora como conselheiro federal. Não, que bacana a sua história. Agradeço, né, pelas suas carinhosas palavras. A recíproca é verdadeira. Mas que bacana essa história, né, de vida acadêmica sua, Isabela. É realmente inspiradora. Obrigada. Espero que muita gente se inspire também com essa história e resolva investir, né? E você falou sobre dois campos de atuação importantes nesse meio acadêmico que você acabou desenvolvendo, que é a advocacia e digamos assim, o desenvolvimento de atividade institucional, que no caso da OAB. Eu não sei qual a gente pode começar a falar primeiro, mas vamos começar pela advocacia, porque depois a gente fala sobre a OAB, no caso, o Conselho Federal. Mas, tudo bem, nesse período acadêmico, você também advogava? Você conseguia advogar? Teve um momento do doutorado que, como eu passei na bolsa CNPq do programa de doutorado, como a minha bolsa era integral, eu não poderia exercer outra atividade. Mas a advocacia é profissional liberal, eu sempre acompanhava o que acontecia no escritório.
Tanto é que eu fui uma das que primeiro terminou o doutorado, porque eu estava doida para trabalhar. E eu tinha que ficar à disposição da PUC São Paulo. Eu trabalhei. E foi ali que eu também me descobri na docência e que eu amava dar aula, porque eu fui professora assistente da PUC durante o doutorado. E lá na PUC São Paulo eu dei aula de Direitos Reais e Direito de Família com a Cláudia Perry, minha querida Cláudia Perry, professora de Direito de Família da PUC São Paulo. Então foi lá que eu descobri mesmo que eu queria também enveredar pela docência e ser professora de Direito. Então, quando eu defendi, Serra, a tese de doutorado, aí sim, eu me lancei novamente para a advocacia, nesse vai e vem, e trabalhei em escritório de advocacia em São Paulo. Isso. Até com previdenciário, que eu não gosto, não é minha área, gente, nada contra, mas não gostei. Trabalhei num escritório de direito previdenciário, faz parte, não é? Acho que a gente também tem que ir para outras áreas para entender que a gente não gosta daquilo, e não gostei mesmo. Pelo que eu me recordo aqui, você teve a sua grande fonte de inspiração foi a sua mãe, como profissional da advocacia, né? Sim. Então, certamente, essa inspiração foi que te encantou na profissão. Foi. Mas por que a advocacia? Depois que você se encantou e depois que você se inspirou no exercício dessa tão bela profissão, como que você define a advocacia e o que você acha dessa profissão? O que ela significa na sua vida? A advocacia, Serra, para mim, é o motivo de me dar estímulo todos os dias e entender que eu posso, de alguma maneira, com a minha expertise, com um senso de humanidade, ajudar as pessoas a solucionar esses seus problemas, a ajudar aquelas demandas familiares. Eu sempre tentei realmente me tornar uma especialista no direito de família e sucessões, e a advocacia ela me atrai exatamente por ela proporcionar eu estar de um lado da história, tentando ajudá-lo, tentando pacificar esse conflito familiar, esse conflito que vai se tornar em algum momento sucessório também, e poder ajudar esse bem da vida, esses casos de guarda, de convivência familiar, e tentar imprimir para essa advocacia de família uma advocacia mais humanizada. Eu vou por esse lado, e a advocacia em si, ela me atrai também pela dinamicidade dela e pela diversidade. Esse movimento que a advocacia, a minha maneira de advogar, eu exerço uma advocacia de maneira híbrida e combina muito comigo. Porque, por exemplo, hoje eu estou aqui, mas eu consegui advogar no digital, tranquilamente. Então, eu consigo fazer uma agenda que é uma agenda de presencial e de online, me proporcionando eu advogar em todo o Brasil. Então, eu gosto muito da dinamicidade também que a advocacia traz pra gente. E você recomendaria, se alguém, por exemplo, te perguntasse, ou as pessoas que estão nos assistindo aí tivessem ainda na dúvida em qual profissão seguir, você recomendaria a advocacia? O que é que você diria a essas pessoas? Eu recomendaria a advocacia, mas, em primeiro lugar, eu recomendaria que você, que ainda está escolhendo um curso, realmente conhece-te a ti mesmo. Porque você tem que entender a sua essência para, minimamente, começar esses trilhos da vida. E não tem problema se no curso desse trilho você não se identificar com aquela área ou com aquela graduação que você faz. É tempo de tudo. Nós temos tempo. É só saber administrar e saber fazer boas escolhas. Algo tão subjetivo, não é? Mas eu acho que a essência de tentar se conhecer cada dia um pouco mais vai te ajudar a tomar essas boas decisões. E também aquela história, ande com boas pessoas, esteja sempre ao lado de quem motiva, de quem quer o melhor, não dos outros, o melhor de si, no estímulo. Porque, sinceramente, ficar do lado de gente que é pessimista, que só te põe para baixo, que fala aqueles 500 nãos para você, não vai por aí. Acredita no teu potencial, mas também faz por onde. Eu amo a advocacia, eu me identifico. Então, a pessoa precisa se conhecer um pouco. Excelente, muito bem. Que aula. Por falar em aula, né, Isabela, você também tem uma pegada, digamos assim, acadêmica no magistério. Sim. Né?
E como professora, você continua lecionando? Como é que está a sua vida acadêmica no que tange à profissão de professora? Por conta do Conselho Federal, Serra, que deixa a gente numa vida de agenda nacional, hoje eu só tenho uma turma de graduação. A cada semestre eu fui diminuindo, mas eu não consigo largar. Sei como é que é isso. Não é? Eu só estou com duas. Tá com duas. Eu não consigo largar os meus alunos da graduação, porque é um outro olhar, né? Eles estão começando a lhe dar aula para um aluno de primeiro e segundo período. A vida no direito está começando. Aonde que você dá aula? Eu dou aula no ICEV, que é um instituto, uma universidade particular de Teresina, lá do Piauí. Uma das que mais aprova na OAB lá no nosso estado. E excelente, adoro ser professora de lá e só tenho essa turma de graduação. Mas hoje eu sou coordenadora da pós de Família e Sucessões da ESA Piauí e da ESA Goiás também, e sou coordenadora de Família e Sucessões do IPOG. E quando me convidam a algumas instituições, eu aceito por hora, assim, quando consigo mesclar aí nessa agenda nacional, eu aceito as pós-graduações ou online, às vezes presencial. PUC Paraná, por exemplo, eu também estou lecionando lá quando convidada. Direito Internacional lá na PUC Paraná. Que bom. E a gente estava conversando aqui nos bastidores, né? Me parece que você tem um projeto de lançar um curso, acho que ainda esse ano. Nós podemos falar rapidamente sobre... Aquela surpresa boa. Se você, por favor, fica à vontade. Claro, eu tenho um projeto que é nosso projeto. Para quem me segue no Instagram, é Bela com 2 L's Paranaguá. E é um projeto de mentoria para advogados. E um outro projeto que é uma mentoria de direito de família e sucessões num programa que vai ser criado bem personalizado e que eu não vou revelar tudo para deixar uma surpresa. Peço para vocês me seguirem na rede social, Bela com 2 L's Paranaguá. Eu vou lançar lá no meu Instagram, Serra, essas mentorias online. Ah, que bom. Enquanto a Isabela está falando, todos estão também vendo aí durante a fala dela o linkzinho com os endereços eletrônicos, os contatos, para caso alguém queira conhecer melhor a Isabela. Isabela, ok, conhecemos um pouquinho, né? Um pouquinho. Um pouquinho da Isabela, também conhecida como Bela, né? Sim. Um pouquinho da Isabela, seja como pessoa. Eu acho que você não falou do o hobby, você falou. Viajar. Mas você gosta de esporte? Eu lembro que eu te encontrei, acho que foi no Conselho Federal. Você Sim. chegou a participar aqui daquele torneio em Goiás? Sim, eu foi na corrida da advocacia. Na corrida da advocacia, né? Eu gosto muito de esporte, pela saúde em primeiro lugar, o que o esporte traz. Ajuda muito na advocacia, viu, gente? Porque libera mesmo a endorfina e o estresse dos processos você deixa lá no crossfit. Eu sou crossfiteira, mas eu gosto também da corrida, Serra. E eu participei dos Jogos da Advocacia e foi muito bom. Foi aqui em Goiás. Fiquei em 3º lugar, para minha surpresa. Sou muito competitiva. E tinha muita concorrente, né? Assim, profissional até. Sim, e na verdade, eu fiquei imitando o que eles estavam fazendo. O pessoal da camisa do profissional, porque eu não sou corredora. E aí, meus amigos perguntaram, Isabela, como foi que tu conseguiu? Porque eu não sabia nem o que era pace. Meu pace disseram aí que foi 4,44. Eu fiquei imitando o povo da corrida profissional, eu fui seguindo com eles. E se eles tomavam água, eu tomava água também. Se eles jogavam água na cabeça, eu jogava. Foi a coisa mais engraçada do mundo, mas deu certo a estratégia. Ah, bom demais. Bom, nós vamos falar sobre esse seu livro, né, que fez muito sucesso lá no Conselho Federal da OAB quando lançado. Mas antes, já entrando na sua área de especialidade, tem algum assunto um tema que você poderia trazer aqui para nós nessa esfera mais, digamos assim, profissional, que seja que está em debate no Supremo Tribunal Federal ou nos tribunais superiores ou tribunais regionais, que você gostaria de destacar, que você gostaria de pontuar?
para os advogados que estão nos assistindo, para aquelas pessoas que atuam Sim. na área do direito de família, enfim, a sociedade em geral. Tem algum ponto que você gostaria de destacar, polêmico talvez, aqui para nós? Vai ser polêmico, porque tudo em direito de família, Serra, isso é verdade. quando a gente chega, e principalmente trazendo dados de tribunais superiores, vai ser polêmico. Então, o que eu trago é a discussão que sempre quando chega nos nossos tribunais superiores, a gente esbarra no conservadorismo, que é a questão das famílias paralelas ou simultâneas. E eu nem gosto muito dessa expressão famílias paralelas, porque paralela parece que elas não vão se encontrar nunca. E como diz o Rodrigo da Cunha Pereira, que é o presidente do Instituto Brasileiro de Direito de Família, em algum momento essas famílias paralelas vão se encontrar, nem que seja na fila do INSS. Então, quando essas demandas do direito de família, e poucas delas chegam nos tribunais superiores, porque geralmente as nossas demandas terminam realmente nos TJs, mas quando elas chegam, os nossos tribunais, eles ainda são muito conservadores, os superiores, nas demandas, por exemplo, de famílias simultâneas, eu prefiro chamá-las assim, que é um casamento e, simultaneamente, essa pessoa, com a má-fé dela, ela vive realmente uma família chamada união estável. E exatamente pelos fatos da vida como ela é, revelarem que aquilo existiu no plano fático, a própria Justiça Federal é a primeira a mandar ratear a pensão para as duas. Goste você ou não dentro da sua moral. E por isso é extremamente polêmico, porque entra aquela discussão do direito e moral. E aqui nós estamos no direito, não é? Para proteger todas as espécies de família. E se uma pessoa ali agiu com má fé, as outras, ou enfim, que estão de boa fé na história, não podem ser desprestigiadas como família. Eu estou falando daquela que paralelamente, simultaneamente, realmente viveu uma união estável, teve filhos simultaneamente com essa pessoa, e quando chega no Tribunal Superior, ele sempre diz que a outra ou outro, quando muito, é amante. E isso, para o direito de família, é muito negacionismo, porque na vida como ela é, nós vemos a vida como ela é quando nós fazemos as audiências de instrução e julgamento nas varas de família. Quando, na realidade de uma instrução, a gente identifica que realmente, naquele caso específico, existe família simultânea. Então, para mim e para uma boa parte dos doutrinadores do IBDFAM, dos juristas, a família simultânea, ela é uma família e ela existe no Brasil. Ela tem sido protegida até os tribunais de justiça, na forma da jurisprudência e nos casos concretos. Então, esse detalhe que eu trago aqui para o nosso podcast, que é polêmico, é exatamente porque as últimas decisões do STJ foram no sentido de negar a existência da família simultânea, o que é muito ruim para a promoção da pluralidade familiar. E a gente tem um artigo, que é o artigo 226 da Constituição Federal, que é o artigo do princípio do pluralismo familiar, que diz, defenda todas as espécies de família, em outras palavras. Muito interessante. Esse tema, será que tem alguma relação direta com o assunto tratado nesse livro? O livro que você foi coautora, o título dele é Regimes de Separação de Bens. Especificamente no capítulo que você escreveu, o título que você deu foi Regime de Separação de Bens, uma análise sobre o Instituto da Separação de Bens Digitais. Então, o que você poderia falar desse artigo? O que te levou a escrever? E o que você poderia dizer? O que ele é importante para a sociedade, talvez até numa relação com esse tema que você trouxe aqui, enfim. Joia. Por favor. Joia, Serra. Na relação com esse tema, tudo a ver, porque essa que tem a família do casamento, automaticamente você, quando se casa, é obrigado a escolher um regime de bens. Então, poderia ela, desse caso concreto, ter escolhido, junto com ele, já que é um negócio jurídico bilateral, o casamento, o regime da separação de bens. E o regime da separação de bens, ele tem o regramento dele, tem suas próprias características, que, como o próprio nome diz, o que é meu, o que é dele, e não comunica. E isso no direito de família.
algo extremamente interessante e que o cidadão comum do povo não sabe, Serra, e fica perplexo, é quando dá morte no regime da separação de bens. Porque quem é casado em separação de bens no Brasil, na concorrência com os filhos do morto, herda. E muita gente no Brasil não entende e não concorda. E eu acho válido você não concordar que quem é casado em separação de bens, na concorrência com descendente, vai herdar. Isso realmente é uma polêmica do nosso direito das sucessões, quando a gente vem e estimula realmente e faz o planejamento sucessório, já que o nosso Código Civil em sucessões está defasado e às vezes te obriga a atuar no direito das sucessões quando você não concorda com alguns daqueles artigos. Por isso que está tão em voga e na moda o planejamento sucessório. É para realmente quem está fazendo da maneira correta saber vender isso para o nicho do mercado de direito das sucessões, um bom planejamento familiar e sucessório. Mas falando aqui especificamente do tema do artigo, desse livro em que eu sou coautora, Separação de Bens, é muito atual, Serra, o tema, porque é separação de bens digitais. E nós não temos no Código Civil, lógico, porque o nosso Código Civil foi escrito na década de 70 e nem computador existia. O computador é da década de 90. Então, é extremamente atual falar de algo que a nossa sociedade pós-moderna constitui. Nós temos cada vez mais famílias, pessoas casadas que hoje estão constituindo mais bens digitais do que bens imóveis. Então, nós já temos no escritório, por exemplo, partilhas de bens que são totalmente digitais, porque aqueles dois jovens, eles decidiram realmente entrar para o mercado de investimentos, eles são dois investidores, decidiram não mais comprar coisas, adquirir coisas, mas NFTs, bitcoins e tudo quanto é bem digital. E eu falo sobre isso nesse artigo, sobre esses bens digitais, sobre as lacunas que existem, porque nós não temos uma lei, a LGPD, ela não vai abarcar o direito de família brasileiro na questão de regime de bens e partilha de bens digitais, e é algo que está em acontecimento, porque nós vamos ter a reforma do Código Civil brasileiro, exatamente por essa necessidade urgente da nossa sociedade pós-pandemia e novas tecnologias. E acredito que esse artigo ele veio realmente numa hora boa, porque na época em que a gente estava elaborando, digo isso com relação aos outros artigos que também são extremamente atuais, não tinha jurisprudência ainda do STJ sobre bens digitais, quando eu estava elaborando esse artigo. Ela foi existir aí logo depois, quando eu publiquei o artigo. Então, veja que está incipiente, é algo que está acontecendo. Brasileiros constituindo esses bens digitais, nós estamos vendo isso na internet a todo tempo, e a sociedade do não coisas, porque adquirindo cada vez mais não coisas, mas bens digitais. E isso vai parar, sim, numa partilha de bens, a depender do regime, mas eu faço uma análise dentro do regime de separação. Veja, o nome é separação. Mas os bens digitais, eles vão se tornar, em determinados casos de casamentos tão confusos, que numa análise aí do artigo, eu surpreendo o leitor para ele entender se vai ou não vai partilhar. Convido à leitura. Não, sim, com certeza. Agora, um ponto aqui interessante, você falou que o nosso Código Civil está defasado, né? Sim. E há projeto Sim, de já lei, foi. Ainda bem, já foi nomeado um grupo de trabalho no mês passado, um grupo de trabalho que temos juristas do IBDFAN lá, Gisele Dironaca, Mário Delgado ficou com a parte de direito das sucessões, nós temos um representante do Conselho Federal, que é o Marcos Vinícius Furtado Coelho, que também está nesse grupo de trabalho para o Código Civil, para a sua reforma, e nós da OAB, as comissões, são 4 comissões temáticas de direito civil, nós vamos fazer notas técnicas para um apoio à elaboração dessa reforma do Código Civil. Então, é uma mudança de sociedade, essa nova sociedade que a gente vive. Enquanto essa reforma não sai, os casos vão chegando nos tribunais. Isso. E você acha que os tribunais, superiores talvez, não vou dizer nem tanto regionais, parece que os regionais eles vêm acompanhando aquilo que
se espera de uma interpretação de uma legislação defasada, eles agem de forma muito ativista ou eles são mais, assim, de fato conservadores? Eles inovam? Como que você enxerga o Superior Tribunal de Justiça, por exemplo, onde as demandas envolvendo o direito civil, o processo civil relacionado à matéria, aportam no primeiro momento? Olha, Serra, como eu observo, do exemplo anterior que eu dei, os nossos tribunais superiores, eles têm sido conservadores na área do direito de família. Eu posso falar pela que eu atuo, que é o direito de família e sucessões. E falando de TJs, de regionais, a gente encontra ali o Rio Grande do Sul sempre muito vanguardista em direito de família. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais, apesar de ser o berço do IBDFAM, que é o Instituto Brasileiro de Direito de Família, ele é um mais ou menos, ora ele é conservador, ora ele não é. O TJ Piauí, que é onde eu atuo, ele tem se mostrado muito aberto para as questões de direito de família. Ainda bem posso dizer que nós temos um corregedor de justiça atual lá, o doutor Olímpio, que ele advém de uma vara de família. Então, ajuda muito a gente. E o nosso presidente anterior de TJ, o desembargador Oliveira, ele também adveio da vara de família. Então, a gente está vivendo lá no nosso estado um momento bom para o direito de família. A gente agora tem uma secretaria unificada de vara. Então, até falo isso, dessa parte, porque você que pode advogar em qualquer lugar do Brasil, você tem que entender a realidade de cada tribunal. Foi ótima essa sua pergunta. Porque, por exemplo, aqui é um tribunal considerado em direito de família mais conservador. Então, você tem que entender como que funciona o andamento do direito de família em cada tribunal que você atua, e não só tribunal, porque a gente tem uma advocacia extrajudicial muito ativa nessa área. Os cartórios também. Ver como é que estão os provimentos do CNJ, como eles vão contribuir para a nossa advocacia de família. Ou seja, a legislação pode até estar desatualizada e os tribunais ainda rateando entre o conservadorismo e o vanguardismo. Mas o advogado tem sempre que estar atualizado, o advogado, sim, tem sempre que conhecer a realidade regional de cada estado, para ele poder, a partir desse conhecimento, utilizar a estratégia correta até para mudar, até para evoluir, né, naquela região. E é isso mesmo, Serra. Eu costumo dizer que é o advogado que vai levar a vida como ela é. Ele é responsável por isso. É ele que vai levar a demanda da sociedade para o judiciário conhecer quando é situação litigiosa. E o advogado é quem vai criar as teses jurídicas. Ele que vai ali mostrar para o juiz. E nesse ponto, esse livro aqui, Regimes de Separação de Bens, ele é muito rico, porque ele traz uma série de temas, né, de artigos escritos por juristas muito consagrados, dentre eles você, né, Isabela? Sim. E que é uma ferramenta muito importante para que o advogado ele se atualize, se aprimore e consiga exercer a profissão da forma com que o seu cliente constituinte espera, né? Editora Foco. Ele pode ser adquirido online, você pode adquirir. Esse livro, Serra, os coordenadores, eu preciso parabenizar os nossos coordenadores desse livro, que é o Rui Portanova, o Rafael Calmon e o Gustavo D'Alessandro. O prefácio foi da ministra Nancy Andrighi. E esse livro hoje ele é o mais vendido em separação de bens no Brasil. Nossa. Ele já é o livro que mais vende nesse regime. Ele é a segunda edição, a primeira edição é de parcial de bens. E eu acho que depois desse nosso podcast vai ser mais vendido do mundo. Vamos lá, vamos divulgar o livro. Isabela, olha, estamos aqui chegando, infelizmente, né? Passou tão foi rápido, tão bom. Nossa Senhora. Eu quero deixar aqui esses momentos finais para as suas considerações. Será que tem alguma coisa aqui? É claro, né? Esse nosso assunto, essa nossa conversa, ela começou de uma forma bem pessoal, para as pessoas te conhecerem melhor. Depois ele perpassou por um viés mais profissional, de atuação profissional da advocacia. E será que tem algum tema aqui que a gente não falou? Assim, é claro que nós iremos nos encontrar outras vezes, Outras né? vezes, por favor. Inclusive, a gente estava até discutindo aqui um assunto muito importante que seria objeto de debate de outros podcasts. De outros podcasts. Mas você gostaria de dizer mais alguma coisa aqui nesse final do nosso encontro? Olha, Serra, o que eu posso dizer é que foi uma tarde maravilhosa. Mais uma vez, de muito conhecimento. É sempre bom estar com você num ambiente
agora, assim, muito descontraído. A gente costuma se encontrar em ambientes completamente profissionais. E aqui, não deixando de ser profissional, mas um momento em que a gente se sente mais à vontade de falar além do profissional, né? De poder dizer quem nós somos como pessoas, antes de tudo. E contar nossas histórias. E não de maneira de um orgulho extremo ou de modéstias. Aqui é pra gente realmente tentar mostrar um pouco de nós, tentar inspirar de alguma maneira e tentar mostrar para você que está nos assistindo que você pode ser o que você quiser, mas, na minha opinião, você vai precisar fazer por onde. Então, fazer sua parte na vida, né? Na vida, é para tudo da sua vida. Eu gosto de caminhar dessa maneira, de ter um exercício diário de autoconhecimento. Aqui eu falei do autoconhecimento também. E o advogado, a advogada, hoje, ele precisa pensar muito na saúde mental dele também. Coisas que as graduações em direito, elas não vão fazer. Infelizmente, porque o modelo, o formato, ele não está mais comportando a atualidade. Então, o podcast, um podcast de conteúdo como o SerraCast, ele vai te abrir esses outros conhecimentos, essas outras possibilidades de você ir se enxergando em cada tema que o Serra vai trazer aqui para vocês, e já aqui me colocando como uma convidada de uma próxima vez. Eu te parabenizo enormemente por esse projeto e eu tenho certeza que você vai ter muito sucesso nele. Muito e obrigada pelo convite. Eu que agradeço, minha amiga. Muito obrigado. Quero, então, me despedir de vocês, né? Agradecer pela audiência, pelo tempo e paciência e esperar encontrá-los novamente muito breve. Isabela, mais uma vez, obrigado, viu? Obrigada. Muito obrigado mesmo. Muito Foi obrigada. Ótimo. Foi excelente. Deus continue iluminando o seu caminho. Amém. E até a próxima, pessoal. Até a abraço. próxima.